Beleza, cara. A gente vai virar o ano debaixo dessa ladainha aí do Flávio Dino contra as emendas parlamentares. Vamos rememorar um pouco. Faz uns 10 anos foi promulgada a Emenda Constitucional 86, que em 17 de março de 2015 tornou obrigatória a execução das emendas individuais dos parlamentares até o limite de míseros 1,2% da receita corrente líquida. No dia 23 de dezembro passado, véspera do Natal e do recesso do parlamento, com a reforma tributária que põe o futuro do Brasil inteiro literalmente no bolso do Lula e do lulismo garantida, o Flávio Dino caloteou o credor e suspendeu a entrega da continuação dos pagamentos das emendas, com a qual o governo comprou aos deputados essa garantia da manutenção da nossa democracia assassinada, enterrada para sempre nessa reforma tributária desenhada pelo senhor Bernard Api. E por essa manobra nefasta, por cima de todas as manobras nefastas que explicam por que o Flávio Dino está onde ele está, o Flávio Dino está sendo saudado pela imprensa da ditadura como um Dom Sebastião retornado aí, que veio para nos salvar do nosso destino inglório. Cara, nem no que sobra de menos ruim da imprensa que está aí, alguém salta o Rubicão. Todo mundo continua avaliando o mérito de cada ato de profanação violenta dos princípios basilares da democracia e do Estado de Direito, segundo quem o profanador beneficia ou prejudica com as suas patadas antidemocráticas. A revista Piauí desculpa tudo, né, que está sendo citada aí na televisão sem parar, desculpa tudo porque o Arthur Lira só suspendeu o trabalho das comissões da casa para se assenhorear pessoalmente do destino das emendas, privilegiando o seu eleitorado lá nas Alagoas. E o Estadãozinho, né, que a cada parágrafo reivindica a honra de ter descoberto o orçamento secreto, né, que sempre teve escancarado à vista de todo mundo, né, até que a ditadura petista, na qual nada se perde, tudo se transforma, né, encontrasse uma nova narrativa para ele, chega a mencionar, agora que nesses momentos que ele está atravessando aí o Estadão, né, de tateada busca de retorno ao que ele foi um dia, que já ninguém lá dentro sabe definir exatamente o que era, né? A partir disso que ele se tornou, né, chega a admitir que não tem qualquer gota de amor pela democracia nesse ato do Flávio Dino, que tudo foi só um socorro político do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, que está onde se chefia um governo falido. Mas tudo isso foi apenas para se reconfirmar na direção incorreta, no fim do editorial, ao concluir que a ação do Dino vai na direção correta. A imprensa das televisões, então, gente, onde se junta aí ao aparelhamento dos jornalistas a covardia ou a corrupção assumida dos donos dos canais, a coisa vai daí para pior. E aí, tá aí o Brasil de volta à selva sem cachorro. Vai ter que nascer de novo o nosso próprio James Madison, né, para inventar tudo de novo e repetir um quarto de milênio depois aí, em português, né, que em caso de conflitos entre os poderes, o Congresso é que deve ter sempre a última palavra numa democracia? Será que a principal função do Congresso numa democracia é ou não é decidir tudo sobre o orçamento público, cabendo ao Executivo executar o que decidirem os representantes eleitos do povo, né, que é o dono do dinheiro, e ao Judiciário impor com toda a força da lei que assim seja, sem tirar nem pôr. O Congresso decide, o Executivo executa e o Judiciário garante que vai ser executado o que o povo determinou. De que modo, se não por uma imprensa que sirva
comparações ao público, né? E a que preço vão ter que descobrir os brasileiros que a solução não é dar poderes ditatoriais para o STF controlar seletivamente os congressistas, né, naquele tradicional esquema getulista do para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né, de que o PT tem vivido desde sempre, mas sim colocar o Congresso sob o controle do povo e o STF sob o controle do Congresso. Essa é a receita correta, a única receita correta. O roteiro sobre para onde vai essa alternativa que está aí, né, está oficialmente traçado no decreto aí das polícias assinado pelo Lewandowski. Ele vai ser empurrado goela abaixo dos estados pela liberação ou não de acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública, que é outra tapeação que só faz sentido como instrumento de concentração de poder, né? E os governadores e prefeitos vão ter acesso a esse fundo se obedecerem ou não, né? Se obedecerem ou desobedecerem às ordens do rei, né? Cara, é um modelo de chantagem que usa o povo como carne de bandido, né? E que é só um trailer do filme principal, né? Depois dessa reforma tributária aí, esses fundos nacionais que tem agora para tudo, né, vão ser tudo que vai restar para quem não para quem mostrar desempenho em segurança pública ou em qualquer outra coisa, mas para quem mostrar obediência a El Rei, como está sendo comprovado vivamente pelo tratamento que está sendo dado à segurança pública do governo inimigo de São Paulo, que tem 7,8 mortos por 100 mil habitantes, né? E a do governo amigo da Bahia, que tem 45 mortos por 100 mil habitantes. 6-1, sim, e até mais que 6-1. Mas considerar números, ora direis. A única coisa absolutamente irrelevante para a ditadura lulista e para a imprensa dela são os fatos, gente. E que não haja engano. Essa falcatrua do decreto das polícias só é assinado pelo Lewandowski. Na verdade, tudo, rigorosamente tudo que está acontecendo nesse país invertido, inclusive aquilo que vem assinado pelo Alexandre de Moraes, é Lula, sem tirar nem pôr. O resto, por enquanto, é tudo laranja. Pôr o Congresso sob o controle do povo não resolve só o problema das emendas e não é que só põe o Supremo Tribunal no seu devido lugar. Resolve todos os problemas do Brasil. Assim como a falta dessa providência impede a solução de qualquer dos problemas do Brasil. Botar o Congresso sob o controle do povo, né, quebra de uma vez por todas essa lógica infernal aí, que é reafirmada sistematicamente pelo argumento indiscutível do resultado, né, e que vai se repetir invariavelmente enquanto vencer a impunidade, de que governar é roubar o suficiente para comprar a próxima eleição. O fim da impunidade, gente, que só o distrital puro com recall pode garantir, resolve organicamente, quer dizer, daí para todo sempre para frente, os problemas da corrupção, do gasto público, da segurança pública, da educação, da saúde pública. E ao pôr tudo que está a serviço hoje do crime hiperorganizado, vulgo governo, a serviço do povo, né, torna o país inteiro alucinantemente rico. Gente, nós fomos uma monarquia sem aristocratas. Aqui nunca se ganhou nobreza pelos feitos d'armas, né, ou pelo merecimento. Os nossos condes e barões foram traficantes de escravos. Desde a chegada daquele trânsfuga lá de Lisboa, que abandonou o povo dele à sanha do Napoleão, nós fomos sempre o país do peleguismo.
O poder é um prêmio pela cumplicidade com os crimes do Estado. O Getúlio reeditou o D. João VI e o Lula reeditou o Getúlio, e por aí nós vamos seguindo. Toda a arte que tem sido preciso aprender é a de não largar mais a graça recebida, custe o que custar. O PT tem a favor desse esquema viciado, gente, o argumento indiscutível de meio século de sucesso. Mas ao meio século de avanço do PT corresponde exatamente o meio século de marcha ré do Brasil. Com todos os erros e acertos das ações humanas, foi a imprensa quem ensinou, quem ensaiou fazer por esse país o que os barões da Carta Magna lá fizeram pela Inglaterra lá atrás. Quando eu deixei as redações com a Lava Jato instalada, a imprensa era a instituição mais respeitada pelos brasileiros em todas as pesquisas. E dentro dessa escala, o Estado de São Paulo ocupava o primeiro lugar e o Jornal da Tarde o terceiro lugar, com o Jornal do Brasil no meio. Quer dizer, em tempos menos ingratos, gente, quando o PT ainda engatinhava, existiu uma imprensa que era do Brasil, para o Brasil e pelo Brasil. Se ela nunca chegou a ser o fio terra conectando sólida e fisicamente o Brasil oficial ao Brasil real, gente, a imprensa que havia chegou a ser pelo menos o Bluetooth dessa relação. Nas condições ideais de temperatura e pressão que eventualmente se apresentaram do Tiradentes em diante, era ela, nos momentos decisivos, que emparcerava com o discurso inarticulado da maioria silenciosa. Agora, não mais. E enquanto um jornalismo do Brasil, pelo Brasil e para o Brasil não renascer na incubadeira da internet, a mudança não vai começar a acontecer. E só o mercado, né, esse inimigo do Lula, vai poder decidir em que velocidade essa imprensa redentora vai ou não crescer e se multiplicar. Daí, trancar a internet ser o objetivo número 1 da ditadura.